Pessoal, hoje nós vamos conversar com o professor Tessari sobre planejamento tributário, a importância do planejamento tributário. Vamos aguardar o professor. Vai ser o planejamento, o nosso assunto vai ser o planejamento tributário na sucessão. Vamos ver o que o professor Tessari vai falar da nova lei Abel entrou, da nova lei do Estado do Rio Grande do Sul. Da nova lei Abel entrou, da nova lei o Tessari tem que pedir para entrar, Tessari. Tem que pedir para participar da live. Ali, ó, agora o professor Tessari vai pedir. Ali. Muito bem. Agora sim. Agora sim, Tessari, muito bem. Tudo bem, Felipe? Que bom falar contigo, Tessari. Da mesma forma, tá difícil nessa época, né? É difícil. Como era bom os nossos encontros, os nossos cafés na PUC, né? Agora. Mas a gente faz o que pode, né, Felipe? Vamos fazendo o que dá, né, Tessari? Não tem muito o que fazer. Mas tudo bem, estamos aqui. Da forma que der, estamos aqui. Claro, vamos lá. O Tessari, assim, para quem não conhece, assim, o Tessari... Eu vou fazer uma breve apresentação, aí depois tu conta como tu entrou no doutorado, como é que tu começou a tua vida acadêmica, Tessari, tua vida profissional, tá? Acho que é interessante quem está nos assistindo e depois a gente começa a entrar no tema. O Abel está dizendo que é um privilégio assistir. Beleza. Tessari, o Tessari, ele é mestre, é doutorando lá pela PUC, é professor, é advogado. A gente foi colega no doutorado da PUC, nós temos o mesmo orientador, que é o professor Reichel. Então, é interessante, só corrigir, no meu caso, o meu orientador é o Marco Jobim. Ah, o teu é o Marco Jobim, achei que fosse o Reichel Marco também. Jobim. Não é. Então tá. Então, conta para nós como é que é a tua vida acadêmica e profissional, Tessari, porque é bem interessante assim, para o pessoal entender como é que as coisas funcionam na vida real, né? Bom, na vida real, né, Felipe? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando contigo, matando a saudade dos amigos, né, e falando com gente querida aí. Muito obrigado pela oportunidade, é sempre muito bom. Sempre muito bom. Em relação à vida profissional, eu sou filho de um caminhoneiro e de uma dona de casa. Então eu sou advogado por teimosia. Porque na realidade, lá em casa as coisas eram muito difíceis. Então, não tinha outro jeito, tinha que trabalhar. Não tinha opção assim de dizer, não vamos trabalhar. Então, o que eu fiz? Eu morava em Caxias do Sul e eu podia fazer um curso superior que eu quisesse escolher em Caxias do Sul e tinha que ser à noite porque eu precisava trabalhar. Então, na época que eu fiz o vestibular, à noite tinha administração, contabilidade e direito e economia. Era o que tinha. Aí eu optei pelo direito, né, sempre trabalhando junto com a faculdade, sempre trabalhando e nunca deixei sempre levei o trabalho junto, né? E durante o curso eu conheci em Caxias do Sul um advogado tributarista que se chama Zulmar Neves, que me deu uma oportunidade de trabalhar no escritório dele, e aí foi efetivamente em 1993, sou velho, né, Felipe? Meu Deus do céu. Em 1993,
Quando eu conheci quando eu conheci comecei a ter contato com a matéria tributária, né? E aí, depois eu fiz vestibular, passei no vestibular para direito, comecei a estagiar nesse escritório. E aí, depois eu resolvi que ia vir para Porto Alegre. Aí vim para Porto Alegre com o meu currículo debaixo do braço, fiz uma entrevista no escritório do Dr. Altemo Gomes de Oliveira, era um escritório enorme que tinha aqui, era um tributarista, ainda existe o escritório do Dr. Altemo Gomes de Oliveira, na época ele era sócio do Dr. Cláudio Merten. Aí fiz uma prova, tinha 2 vagas no escritório. Aí fiz uma prova para entrar no escritório, uma das 2 vagas ficou comigo, trabalhei ali durante anos, e depois constituí meu escritório. Depois fui um tempo sócio da CCA Bernardon, advogados e contadores, e depois voltei para a minha carreira solo. E agora eu sou sócio do professor Dr. Marcelo Pollmann, que era procurador da Fazenda Nacional, que se aposentou agora em fevereiro de 2000, e nós montamos a Tessari Pollmann Advogados Associados, que é uma sociedade de advogados que se dedica à área do direito tributário, né? O Marcelo é doutor em contabilidade, eu, se Deus quiser, daqui uns dias vou ser doutor em direito, e é isso aí, esse é o nosso caminho é esse. Então, resumidamente, essa é a história. Essa é a história, né? E aí, nesse meio tempo, tu também fez um mestrado na Ritter e depois o doutorado na PUC, né? Nesse meio tempo eu fiz... na minha vida, Felipe, eu tive que fazer o seguinte, como o dinheiro era curto, eu tive que primeiro fazer o escritório dar certo para depois estudar, né? Então eu comecei a advogar na área tributária só com a graduação em contabilidade. Depois eu entrei na PUC, iniciei o curso de contábeis, que eu não terminei. Eu tenho 8 semestres de contábeis, me falta ainda, isso é uma coisa que eu ainda vou fazer, vou terminar o curso de contábeis na PUC, eu tive que interromper o curso, né? Mas aí eu fui fazer minha especialização. Depois de muito tempo eu fui fazer minha especialização. E aí que eu conheci o Marcelo Pollmann. Eu conheci o Marcelo Pollmann na especialização que eu fiz em gestão tributária e planejamento contábil estratégico na PUC. E aí fiz o curso de especialização aí na PUC. Meu trabalho de conclusão desse curso de especialização foi um artigo que eu escrevi sobre tributação da sociedade em conta de participação, que eu acabei publicando esse artigo, que rendeu bastante trabalho, bastante cliente, né? E quando o Marcelo viu isso, ele disse, olha, eu acho que tu devia continuar, eu acho que tu não devia parar. E aí, quando eu entrei no mestrado, o Marcelo me convidou para começar a dar curso, para dar aulas nesse curso de gestão e planejamento tributário estratégico, que já está na sua 12ª, 14ª edição, e desde então estou dando aula lá nesse curso e em outras universidades, na Uniriter, na PUC, na Unisc, na Unicinos, na UniOesc, em Santa Catarina, e a carreira de professor, aí tomou conta. Aí realmente o bichinho da docência mordeu a gente e aí não tem jeito, né? Eu sou uma pessoa que gosto de contato com o aluno, gosto de sala de aula, gosto de dividir o que eu sei, não escondo, não sou daquele tipo de pessoa que fica escondendo o pulo do gato, eu vou direto ao pulo do gato, mostro o que está acontecendo. E toda a minha produção científica está disponível na íntegra no site, no site do nosso escritório. Então, o jogo limpo, Felipe, jogo limpo. A Luciana Aranaldi, que é a diretora da Lotec, entrou ali, te deu boas-vindas. Acho que não chegou, ela entrou antes ali e te deu boas-vindas. Então, na Lotec, assim, a Lotec, a gente tem um grupo de Telegram. Tem os grupos específicos dos cursos e a gente tem um grupo que a gente trabalha essas questões gerais do direito. Pois não. Dos campos, e o teu artigo que eu coloquei lá essa semana, que tu me enviou, que é o assunto da live, porque a gente já tinha feito uma conversa com a Juliana e com o Cristiano, a Juliana Leite e o Cristiano. Sim. Tínhamos feito uma conversa sobre as holdings familiares. Só que eles são de direito de família. Então, eu acho que é super importante assim, para a gente complementar a questão do planejamento sucessório contigo, com a visão específica do tributário.
O que Perfeito. tu acha, então, qual é a vantagem de fazer a sociedade familiar e no aspecto tributário? Tu me Uhum. relatou a lei nova do Estado do Rio Grande do Sul. Sim, nós temos uma legislação nova aqui. A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte, ó. Quando a gente pensa em holding patrimonial familiar e tributação, a gente pensa em 3 tributos. ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e TCMD, tanto o causa-mortes quanto doação, e o Imposto de Renda sobre Ganho de Capital. Esses 3 são os tributos que podem incidir e que vão incidir no planejamento sucessório, e que com a holding patrimonial familiar eu consigo efetivamente fazer um planejamento com ele. Como é que eu faço esse planejamento? Né? Porque às vezes as pessoas dizem, Tessari, eu não consigo identificar onde é que está a vantagem tributária de fazer a holding patrimonial familiar. A vantagem tributária está no seguinte, os bens que estavam na pessoa física, né, dos detentores do patrimônio, agora vão para a pessoa jurídica. Tá, mas que tipo de pessoa jurídica nós vamos montar? Se o objetivo da família é justamente administrar, segurar, manter e controlar os bens da família, eu não tenho dúvida de dizer que a sociedade por cotas de responsabilidade limitada é o melhor tipo societário para que nós pensemos, então, na organização da sucessão. Então, na prática, funciona assim. A família, vamos imaginar uma família assim, cônjuge varão, cônjuge virago e 2 filhos. Tá? Esses que são herdeiros entre si passam a ser sócio dessa sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Então, se constitui a sociedade por cotas de responsabilidade limitada, e essa sociedade, depois de constituída, se faz uma alteração contratual e se determina que essa sociedade vai ser a controladora patrimonial de quais bens? Os bens que eu quiser eleger para ficar dentro da holding patrimonial familiar. E aí, efetivamente, feita essa alteração no contrato social, eu levo ele a registro no cartório de registro de documentos e o bem que antes estava no nome apenas de um dos sócios acaba sendo compartilhado com os demais, né? Porque o bem ele deixa de ser um bem imóvel e passa a ser cotas sociais representativas desse patrimônio, tá? Então esse é o principal objetivo. Você faz uma alteração da natureza jurídica, ele deixa de ser um bem imóvel e deixa de ser um bem imóvel e passa a ser cotas sociais representativas desse patrimônio. Ok. Qual é a principal vantagem disso? É que quando eu vou avaliar um bem para fins de tributação na pessoa física, existem determinados ajustes contábeis que eu não posso fazer. Agora, na pessoa jurídica, eu posso fazer esses ajustes contábeis. Por exemplo, as despesas que eu tenho para manutenção desses bens, elas podem ser deduzidas da base de cálculo da pessoa jurídica, holding patrimonial familiar, para efetivamente reduzir a avaliação do bem? Pode. Então, a vantagem tributária está na forma de avaliação dos bens. E veja, nós tivemos recentemente aqui no estado do Rio Grande do Sul uma modificação na legislação de TCMD que robusteceu a utilização da holding patrimonial familiar como uma forma de planejamento sucessório. Essa legislação diz o seguinte, ó, até setembro de 2020, alguns dias atrás, quando efetivamente eu tinha que transmitir cotas sociais de uma empresa de capital fechado, que é 99% das empresas, a avaliação era PL mais 50% da receita bruta anual atualizada. Bom, o que nós entendíamos com isso? Que PL tem uma questão científica, patrimônio líquido, ativo, passivo, né? Tem uma questão científica. Mas somar o patrimônio líquido, 50% da receita média anual atualizada, é uma questão sem fundamento científico. E acabava fazendo o seguinte aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acabava fazendo com que a base de cálculo de TCMD, na avaliação das participações societárias, ficasse sempre positiva e muito alta. Pois bem, através da instrução normativa número 76, de 29/9 de 2020, e é uma instrução normativa da Secretaria da Receita Estadual, tá? Que passou a viger a partir de 1º de 10 de 2020, como é que eu faço agora a avaliação
de participação societária de empresas de capital fechado, inclusive holdings patrimoniais. Elas terão o seu valor venal apurado de acordo com as normas técnicas que orientam a prática de avaliação de empresas, o qual poderá considerar, para efeitos do seu cálculo, o ajuste de registro contábil. Então, veja, eu tenho um cabedal de questões que eu posso utilizar para reduzir a base de cálculo de TCMD na transferência de capital social que seja representativo do patrimônio. Que eu não consigo fazer esses ajustes na pessoa física. Veja que na pessoa física, quando eu peço a emissão da DIT e é feita a avaliação do bem, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a fazenda estabelece o valor do bem e eu não consigo fazer nenhum ajuste de valor contábil, porque na pessoa física eu não posso fazer isso. Na pessoa jurídica eu posso fazer. Tu diz isso quando a sociedade está formada e um dos sócios falece para transmitir Exatamente. Exatamente, é assim mesmo. Né? É isso, porque assim, existe no direito civil uma determinação que determina que quando acontece o princípio da Saizine, existe a transmissibilidade automática para os herdeiros, ok? Mas eu posso dispor de forma diversa, dizendo que se o patrimônio está dentro da holding patrimonial familiar e um dos herdeiros, que agora, além de herdeiro, é sócio faltar, as cláusulas, a participação societária se transmite entre os herdeiros, respeitando as legítimas. E aqui tem uma coisa muito interessante que se faz também. Quando se constitui a holding patrimonial familiar, se respeita as legítimas, ou seja, as cotas sociais são divididas entre os herdeiros de acordo com o que determina a participação, de acordo com o que determina o direito de família. Então, veja, holding patrimonial familiar não é uma receita de bolo. E a gente não consegue fazer holding só conhecendo o direito de família, só conhecendo o tributário, só conhecendo o direito societário. Ela exige conhecimento multidisciplinar para que efetivamente você consiga fazer ela com efetividade. É isso que no dia na minha conversa com a Juliana e com o Cristiano era justamente isso, porque as pessoas não se ligaram ainda o suficiente para se dar conta que isso é uma área que está aberta aí no direito aí para todo mundo que quer advogar, porque envolve diversas áreas do direito, né? E é algo importante para família, né? Para a questão financeira da família. Sim, veja, por exemplo, que às vezes as pessoas dizem o seguinte: eu quero, através da holding patrimonial familiar, fazer a blindagem do patrimônio da família. Pode esquecer. Esse termo blindagem patrimonial, ele não existe. A Juliana acabou de entrar ali. Okay. A Juliana, que a gente fez a live, entrou ali agora. Ótimo. Tudo bem, Juliana? Boa tarde, seja bem-vindo. Então, quando a gente fala, às vezes as pessoas dizem assim: eu quero, com a holding patrimonial familiar, fazer a blindagem patrimonial. Não existe blindagem patrimonial. Sempre que vocês ouvirem esse tema, blindagem, saibam que não existe. É uma questão que... O que existe é o seguinte: é uma maior proteção do patrimônio, porque, veja, se as dívidas dos herdeiros, que agora são sócios da holding patrimonial familiar, elas são posteriores à constituição da holding, o patrimônio que está dentro da holding ele não fica passível de penhora, de forma direta. O que vai ficar passível de penhora são as cotas sociais representativas desse patrimônio e os rendimentos dessa cota social, mas o patrimônio que está lá dentro, não. Por quê? Porque para eu botar a mão no patrimônio, eu tenho que desconstituir a holding patrimonial familiar. Tem que haver uma ação de desconstituição da personalidade jurídica da holding patrimonial familiar. Então, o que existe no planejamento tributário é uma maior dificuldade para ter acesso ao patrimônio. Agora, veja, para que isso seja efetivo e para que isso viceje, as dívidas têm que ser posteriores à constituição da holding. Então, a primeira coisa que nós fizemos aqui, quando nós recebemos uma família e queira organizar seu patrimônio, é dizer: bom, vamos ver como é que está a situação patrimonial de vocês. E acertar todo o tipo de débito, qualquer tipo de débito, antes da constituição da holding, para justamente fazer o seguinte: evitar
que a holding seja desconstituída. Porque uma das razões para desconstituir a holding é dizer, olha, ela foi constituída de uma forma para fraudar dívidas. Bom, se a dívida é posterior, eu não estou fraudando nada. E aí uma pergunta que o pessoal do direito de família bastante me faz é o seguinte, tá, mas aí estão inclusive as dívidas decorrentes de pensão alimentícia? Sim, estão. Estão as dívidas decorrentes de pensão alimentícia. As dívidas de direito do trabalho, decorrentes de questões trabalhistas? Sim, dívidas de questão trabalhista. Né? E sabe, Felipe, existe uma coisa que nos preocupa muito, que é o seguinte, ó, quando se constitui a holding patrimonial familiar, com o objetivo de organizar a sucessão e fazer a gestão do patrimônio da família, protegendo esse patrimônio, tem uma questão que nos preocupa, que é o seguinte, ó, quando eu transfiro o bem da pessoa física para a pessoa jurídica, eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso fazer a valor original ou a valor atualizado. Qual é a vantagem de se fazer isso a valor original? Eu não pago um imposto que se chama imposto de renda sobre ganho de capital. Então as pessoas podem entender, bom, eu vou transferir o meu bem da pessoa física para a pessoa jurídica e eu não quero atualizar a base de cálculo dele, nem atualizar ele ao valor de mercado, porque senão eu vou tributar pelo imposto de renda sobre ganho de capital. Pode ser feito dessa forma? Pode. Nós aqui no escritório não fizemos dessa forma. Por quê? Porque quando eu transfiro o patrimônio da pessoa física para a jurídica a valor original, a cota social da holding representativa do patrimônio está subavaliada. Por quê? Porque ela não é representativa realmente do capital. Porque o capital estava na declaração de imposto de renda da pessoa física a valor original. E qual é o efeito prático disso? O efeito prático disso é o seguinte, se algum dia a harmonia nessa família se quebrar, ou seja, houver um divórcio ou uma briga na família, o que pode acontecer? A parte pode vir e dizer, olha, as cotas sociais da holding são subavaliadas. Então, o que eu quero? Eu quero a desconstituição da holding patrimonial familiar, porque ela tem um vício. Qual é o vício? O vício dela é a subavaliação das cotas. Recentemente, nós tivemos aqui no escritório um caso em que foi feita a holding dessa forma, e aqui nós somos bem responsáveis. Assim, quando a família resolve fazer a transmissão do patrimônio a valor original, nós fizemos um consentimento. Nós dissemos, olha, a nossa orientação é diversa. Então, vocês assinem que, mesmo contrário à nossa orientação, vocês querem fazer dessa forma. O que aconteceu? O patrimônio foi passado a valor original e houve a dissolução da sociedade conjugal e a holding patrimonial familiar controlava o patrimônio da família e do negócio. Isso teve que ser resolvido através de um acordo que deu muito maior do que se pagasse imposto. Certo? Então, essa questão é uma questão que nos preocupa bastante. Vamos fazer a transmissão do patrimônio a valor original para não pagar imposto de renda sobre ganho de capital. Ok, mas a gente sabe que as relações familiares, elas estão tendentes a chuvas trovoadas, furacões, né? Então, é uma questão que nos preocupa bastante. E isso faz parte da prática. Você sabe, nesse mesmo... Quando eu levo o bem para dentro da holding, quando eu levo o bem para dentro da empresa, eu pago algum imposto ou é isento de imposto? Não, você paga... do capital. Você vai fazer a integralização do capital e vai pagar o imposto de renda sobre ganho de capital. Tá? O ITBI não vai incidir, e essa é uma muito boa a tua pergunta, Felipe. O ITBI não vai incidir, porque na realidade o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a transmissão do patrimônio, a versão contábil, esse é o termo certo, a versão contábil do patrimônio para a pessoa jurídica. Quando é que vai incidir o ITBI? Quando efetivamente ocorrer uma coisa que se chama preponderância da receita. O que é essa questão contábil de preponderância da receita? É quando a holding patrimonial familiar tiver como receita única e exclusivamente a administração desses bens. Então, essa é uma outra questão que nos preocupa bastante. A holding patrimonial familiar não pode ter como objeto, única e exclusivamente, a administração do patrimônio da família. Porque se ela tiver só esse objeto, ela vai praticar fato gerador de ITBI. E mais que isso,
mais que isso que nós temos que nos atentar, que é o seguinte, ó. O entendimento atual do fisco hoje, em relação a planejamentos tributários que envolvam a holding patrimonial familiar, é o seguinte: sempre que eu me movimentar societariamente, e aqui eu estou fazendo isso, né? Estou constituindo uma holding patrimonial familiar, de forma lícita, mas meu objetivo for único e exclusivamente reduzir a carga tributária, me falta propósito negocial e eu estou dissimulando o fato gerador da exação tributária. Não, mas só um pouquinho. Eu estou me movimentando de forma lícita. Pois é. Mas o entendimento do fisco é o seguinte: esta minha movimentação de forma lícita, ela vai fazer com que eu deixe de praticar fato gerador de TCMD com base mais alta, eu vou reduzir substancialmente a base de cálculo do TCMD, e vou eliminar a prática do fato gerador de TBI. Como é que o fisco vê isso? Este tributo, ele vai efetivamente, o valor desse tributo vai deixar de entrar na sociedade como um todo, e eu vou deixar de fomentar a política pública. Então, que falta propósito negocial. Como é que nós, tributaristas, resolvemos isso? Nós resolvemos isso sempre constituindo holdings mistas. Ou seja, além de ela administrar o patrimônio da família, ela vai ter uma outra receita. Qual receita? Por exemplo, contabilmente isso funciona assim. Se eu quero que os bens estejam protegidos com cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade, o que eu faço? Os bens que estão na pessoa física, eu coloco dentro da holding, onde os herdeiros agora são sócios entre si, e coloco numa conta patrimonial que se chama conta de ativo imobilizado. Todos os bens que estão nessa conta de ativo imobilizado, eles estão protegidos sob essa cláusula. Bom, essa conta de ativo imobilizado, ela gera o quê? Ela gera a receita operacional da holding, que é o quê? É a mais ou menos valia do bem que eu estou buscando administrar. Por que agora ele tem essa tal de mais ou menos valia? Porque ele não é mais um imóvel. São cotas sociais representativas do imóvel. E mesmo as cotas aluguel, sociais... pode ser aluguel, isso? Já vou chegar no ponto. Aí, então, é o seguinte. Eu escolho os bens que eu quero proteger. Aí, como eu tenho que dar um propósito negocial para a holding, eu vou pegar um desses bens e vou alocar numa conta que se chama ativo disponível. Os bens que estão no ativo disponível, eles não estão protegidos por essa cláusula de incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade. Mas eu posso explorar eles. Eu posso alugar, sim, eu posso vender. E esta, então, passa a ser a atividade não operacional da holding. Com isso, eu fujo daquela questão de que me falta propósito negocial e constituo a holding mista. E aí fica tudo certo. O que eu tenho que cuidar aí? Eu tenho que cuidar o seguinte. A legislação de TBI diz sempre o seguinte. Quando a receita decorrente da atividade não operacional da holding, em exploração desses bens, for maior que a mais ou menos valia dos bens que eu busco administrar, que é a receita da atividade operacional, incide TBI. Então, o que eu tenho que cuidar? Nunca a mais ou menos valia patrimonial dos bens pode ser menor do que aluguel ou compra e venda. É isso que eu tenho que cuidar. E aí nunca vai incidir TBI. Entendeu? E aí, daí o fisco fica tranquilo com relação a isso? Aí não existe risco se eu cuidar. Então, Felipe, isso é muito importante para a gente ver como exige conhecimento multidisciplinar, né? Porque eu preciso de um contador, eu preciso de um cara que entenda a contabilidade e que me diga, olha, porque as demonstrações contábeis da holding, o ideal é que elas sejam feitas na modalidade lucro presumido trimestral. Então, a cada trimestre eu vou avaliar qual é a minha mais ou menos valia do patrimônio que eu estou administrando. E quanto efetivamente eu vou render de aluguel ou compra e venda de imóveis. Então eu tenho que estar sempre cuidando disso para que meu planejamento tributário dê tranquilo, entendeu? E dessa Sim. forma eu faço sem nenhum problema maior assim de efetivamente autuação fiscal ou desconsideração da personalidade jurídica da holding, né? Porque quando ela é mal feita, o fisco cobra vai para cima da holding, né? Vai, e aí veja, aí, aqueles fatos geradores que você deixou de efetivamente praticar, você passa a praticar esses fatos geradores, é desconstituída a personalidade jurídica da holding, e aí você tem um auto de infração, geralmente com multa de 75%. Geralmente, já vi acontecer com multa de 150%. Então, essas questões, elas são muito importantes, né? E aí as pessoas me perguntam assim, tá, mas
é necessário que a família tenha muito patrimônio, vamos supor, para justificar a holding patrimonial familiar tem que ter muitos bens? Olha, vamos supor que o objetivo seja administrar o patrimônio da família. Eu tenha só uma casa, entendeu? Tem uma casa em Porto Alegre, tem uma casa na praia, tem os automóveis. Qual é a vantagem de constituir a holding numa situação como essa? A vantagem é que as despesas para a manutenção desses bens, né, elas deixam de ser despesas indedutíveis na base de cálculo do imposto de renda da pessoa física e passam a ser custos para a manutenção desse patrimônio na declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. E aí, só para a gente pegar um exemplo assim, vamos pegar o nosso exemplo aqui. Nós temos atividade advocatícia, né? Por exemplo, eu dou aula, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso constituir uma holding patrimonial familiar, onde a atividade não operacional da holding seja a receita decorrente da minha atividade como professor. Tudo certo? Não tem problema nenhum. Então, eu sou sócio da holding, então essa pode ser uma atividade lícita da holding. Aí o que eu faço? Eu dou propósito negocial para ela não tem só um tipo de receita, quer dizer, jamais vai acontecer do fisco dizer, olha, jamais vai acontecer do fisco dizer, olha, está te faltando propósito negocial. Eu estou vendo aqui a manifestação, não. E eu já posso responder? Responde. Sim. Para que essas despesas sejam dedutíveis da base de cálculo da holding patrimonial familiar, na declaração de imposto de renda, a forma de apuração do lucro contábil tem que ser lucro presumido. Tá? Só para que a gente entenda o que é, porque assim, ó, é muito comum, né? Lucro real, lucro presumido. O lucro presumido, como é que surgiu essa questão do lucro presumido? A questão do lucro presumido surgiu porque o fisco se deu conta de que existia muitas manobras na declaração de imposto de renda da pessoa jurídica que poderiam ensejar esvaziamento da receita. Então o fisco diz o seguinte, olha aqui, ó, essas questões eu não tenho como fiscalizar. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou criar uma forma de tributação que é o lucro presumido. Eu vou dizer que a tua margem de lucro nesse tipo de negócio vai ser, por exemplo, 32%. E você vai poder deduzir uma série de despesas que antes você utilizava para reduzir a base de cálculo. Eu vou aceitar que você deduza isso. Mas a tua margem de lucro, que você tem que oferecer à tributação, é no mínimo 32%. Beleza? Beleza, ótimo. Então, nessa forma de apuração do lucro contábil na modalidade lucro presumido, eu consigo deduzir algumas despesas que no lucro real eu não consigo deduzir. Quais são as vantagens do lucro presumido? As vantagens são as seguintes. Se o meu negócio der uma margem de lucro maior do que o lucro presumido, vamos usar como exemplo 32%, o fisco não vai querer tributar. Ele vai pegar os 32% e dizer, ó, o resto você pode distribuir. Porém, se der menor, o fisco também não quer saber. Ele vai receber os 32% dele. Então, sim, para que eu possa deduzir da base de cálculo, a base de cálculo do imposto de renda, da holding patrimonial familiar, ela tem que apurar o lucro na modalidade lucro presumido. Aí, efetivamente, vale a pena. Né? Contabilmente, isso é fácil de fazer? Sim. E isso influencia diretamente no tipo de atividade que eu vou escolher para a holding patrimonial familiar, atividade não operacional. Porque, veja, contabilmente, se o objetivo dela é proteger, guardar e segurar e administrar o bem da família, a receita operacional dela é a mais ou menos valia das cotas sociais representativas desse patrimônio. Qual vai ser a receita não operacional dela? Pode ser a receita decorrente da atividade de professor de um dos sócios, pode ser a receita decorrente da compra e venda e aluguel desses bens, aí eu tenho que ter aquele cuidado com a preponderância da receita. Então, quanta coisa, né, Felipe? O cara tem que se preocupar com um monte de coisa, né? E aí eu não pago nenhum imposto da pessoa jurídica, nenhum eu pago daí. Eu não preciso pagar. Você vai pagar imposto, sim, mas você vai pagar o imposto na pessoa jurídica com alíquota e base de cálculo reduzida. Então vamos pegar o seguinte, ó, a base de cálculo do imposto
Só para você ter uma ideia, na questão da holding familiar, a base de cálculo do imposto na atividade, por exemplo, de bens, né, a exploração desses bens, se eu fizer isso na pessoa física, eu vou pagar 27,5%. Tá? Se eu fizer na pessoa jurídica, eu vou pagar 11,33% se eu optar pela modalidade de tributação do lucro na modalidade de lucro presumido. Então, veja, é uma redução substancial. Eu saí de 27,5% e fui para 11,33%. Além do mais, eu posso fazer ajustes contábeis para deduzir despesas dessa base de cálculo. Então, na realidade, eu não posso só analisar a alíquota, eu tenho que analisar a base de cálculo também, que ainda fica menor. E essa tributação, Felipe, só para complementar aqui, se for compra e venda de bens, ela cai para 6,73%. De 27,5%, ela cai para 6,73%. Né? A Maria Catarina Schmidt, acho que é esse ali, ela pergunta assim, ó, se a integralização ocorreu na tramitação da execução e esse era o único imóvel queria garantir a execução, pode alegar fraude? Eu acho que é fraude, né? Pode alegar, e isso é alegado, e nós temos jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que determina que nessas situações é um motivo justo para desconstituir a holding patrimonial familiar. Então, efetivamente não pode. Uma pergunta que o pessoal do Direito de Família me faz com bastante frequência é o seguinte: Cláudio, e o regime de bens do casal? Porque, veja, se o meu objetivo é compartilhar o bem, como é que efetivamente eu vou, se o casal tem comunhão universal de bens? Bom, aí eu posso alterar o regime de bens antes de constituir a holding para que o patrimônio fique dividido de uma forma mais justa com os herdeiros? Posso. E isso é feito na prática, como é que isso é feito? Esse é um processo de jurisdição voluntária. Ou seja, não tenho ninguém do outro lado que vá resistir a essa minha pretensão. Eu ingresso com uma ação de jurisdição voluntária, informo ao juiz que meu objetivo é constituir uma holding patrimonial familiar e peço a alteração do regime de bens para justamente poder fazer a transmissão do patrimônio de uma forma mais igualitária entre os herdeiros. Claro que, para isso, tem que haver quiescência dos cônjuges entre si, né? Para alterar o regime de bens. Então, eu posso alterar o regime de bens antes da constituição da holding? Posso. Eu devo fazer isso, inclusive, para evitar a desconstituição da holding patrimonial familiar, caso alguns dos herdeiros se sinta prejudicado? Com certeza que sim. E aí tudo é feito de forma muito aberta, tá? E na prática... Cláudio, deixa só, tem duas coisinhas. Uma, eu quero convidar o pessoal a entrar no Telegram ali, que eu já tinha falado no início, mas é sempre bom repetir porque vai mudando a audiência. Lá no Telegram tem o artigo do Cláudio, a live vai estar disponível lá também. Então, o pessoal que queira entrar no grupo do Telegram nosso, da Latec, pode pedir no direct ali do Instagram da Latec que eu mando o endereço. Então, porque na sexta a gente abre o debate, na sexta-feira, Cláudio. Sim. E aí o pessoal que não consegue fazer a pergunta aqui pode fazer na sexta-feira. Fica o final de semana lá aberto para dúvidas. Tá ótimo. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta. Tu não acha que é melhor, ao invés de colocar os genitores como sócios, eles ficarem fora da sociedade e eles serem os administradores? Isso se resolve na prática, sim, Felipe. Os genitores, eles têm que integralizar, porque geralmente o cônjuge varão e o cônjuge virago são quem tem patrimônio para efetivamente fazer a integralização do capital na holding. Os herdeiros, às vezes, estão começando a sua vida, às vezes são crianças, entendeu? Então, na prática, como é que a gente faz? A gente monta a sociedade por cota de responsabilidade limitada, o cônjuge varão, a cônjuge virago, faz integralização de capital nessa sociedade, e os herdeiros entram com capital social bem pequenininho. Tá, mas por que efetivamente eles já não entram respeitando as suas legítimas e com o capital que lhes pertence com base no direito de família? Porque se eu fizer isso antes de ingressar na holding, eu pratico o fato gerador
de TBI ou de TCMD. Porque as pessoas pensam, tá, e TCMD só incide quando efetivamente acontece a morte? Não, aquele Dzinho lá no final é doação, e doação é em vida, entendeu? Então, então veja. caudar, né? Isso aí tudo tem que tomar cuidado, porque senão Isso. depois o risco vem para cima, né? Exatamente. Aí o que se faz? No contrato social da sociedade por cotas de responsabilidade limitada, que eu vou dar a característica de holding. Então, importante aqui, ó. Holding patrimonial familiar não é um tipo societário? Não, não é. É uma característica que eu posso dar a um tipo societário. E como a nossa live de hoje aqui é sobre sucessão familiar, o melhor tipo societário para organizar a sucessão familiar é a sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Por quê? Porque eu posso dividir as cotas sociais de acordo com o direito de família, respeitando as legítimas. Então, na prática, eu faço o seguinte: o cônjuge varão e a cônjuge virago integralizam capital. E aí os filhos entram com um capital bem pequenininho. Aí, depois que eles estão dentro na holding, eu faço a cessão de cotas para eles. Porque cessão de cotas não é prática de fato gerador nem de TBI, nem de TCMD. Então, por que eu vou fazer a doação antes para eles pagarem e para depois integralizar? Não, eu já integralizo em cotas. Entendeu? Eu já transformo. Né? Por isso que efetivamente existe essa questão de ter cuidado como integralizar o capital. Né? Uma outra questão, Felipe, que eu acho muito importante a gente tratar aqui também é o seguinte, que é, além de organizar a sucessão familiar, com a holding eu evito a briga entre os herdeiros. Porque acabou essa história de dizer, olha, aquele imóvel lá eu quero, aquele patrimônio eu quero. Não, os bens estão compartilhados. Cada herdeiro tem a sua cota parte representativa do seu quinhão na herança, né, na futura herança, em relação àquele patrimônio. Então acaba essa história de dizer, não, esse bem aqui é meu. Não, senhor. Não é seu. Está compartilhado. O Marcel pergunta ali se. Eu acho que não tem, mas tem uma holding familiar formada por uma união homoafetiva, alguma diferença sensível? Não pelo seguinte, porque nós sabemos, inclusive, que agora o Superior Tribunal de Justiça, num importantíssimo julgamento, ele trouxe a igualdade da companheira com a esposa, né? Para fins de... com a esposa ou o esposo, ou seja, o companheiro. Né? Aqui não estou querendo estabelecer gênero. Né? Hoje, a união estável ou a união homoafetiva, ela tem os mesmos direitos assegurados em relação ao casamento. Então, não existe nenhuma diferença substancial. Inclusive, aqui no escritório, nós temos foi feito assim, e não tivemos problema nenhum. Absolutamente problemas nenhum. Tá? A questão do... Eu estava... Então, tu acha que para fazer a holding, eles têm que trocar o regime de casamento? Não, não. Antes eu vou te perguntar uma outra coisa. Dos herdeiros. Quando os pais falecem, porque quando os pais vão falecendo e depois sobram os herdeiros, eles não tem como obrigar eles a ficarem herdeiros, né? Se for uma holding só de bens. Não. Veja, por exemplo, como é que isso funciona na prática. Ó. Se efetivamente eu tenho a holding patrimonial familiar e acontece a morte, né, do cônjuge varão e da cônjuge virago, e existe cláusula de impenhorabilidade ou inalienabilidade dos bens, aquele bem que está dentro da holding, ele vai continuar. As cotas representativas do capital vão ser transferidas aos herdeiros, mas eu não posso vender nem alienar. Por quê? Porque aquela família resolveu fazer com que estes bens ficassem dentro do seio familiar, por exemplo, para garantir o negócio. Nós temos uma grande rede de uma empresa que atua na área de supermercados aqui no estado do Rio Grande do Sul, que tem a sua holding patrimonial familiar organizada dessa forma. Porque as lojas são próprias. Então, os bens que efetivamente servem para ser como sede das lojas, eles são inalienáveis e são impenhoráveis. Ou seja, eles têm que permanecer dentro do seio da família. Eles não podem
eles não podem ser passíveis de ato de venda. Claro, se falta um cônjuge varão... Eu vou poder clausular... Eu vou poder clausular, Cláudio, dentro da sociedade eu posso preservar o patrimônio mesmo com testamento, então só aí já é vantajoso. Com testamento não. Se o testamento é anterior, mesmo com herança. Mesmo com herança. Sim. Se existe um testamento, eu tenho que resolver a questão do testamento antes de constituir a holding. Né? Tem que resolver essa questão. Eu digo, mas eu posso, porque a gente também sempre pensou que pudesse fazer o clausular os bens só com testamento, mas eu posso fazer isso também por meio de uma empresa, né? Pode. Não, a grande vantagem que eu vejo de fazer isso é porque você faz o compartilhamento dos seus bens em vida. E esse compartilhamento dos bens faz com que a gestão das pessoas fiquem compartilhadas também. E aí, Felipe, antes você me perguntou, mas como é que eu posso... Será que não era mais vantajoso o cônjuge varão e o cônjuge virago só ficarem na gestão? O que eu posso fazer é o seguinte, é constituir a holding e deixá-los com usufruto vitalício. Ou seja, eles continuam recebendo os frutos decorrentes da atividade e só acontece a transmissão quando efetivamente acontecer o evento morte, quando se aplicar o princípio da Saizine aí. Aí sim, né? Então, com isso, o que eu faço? Eu organizo a sucessão, né? E também, como eu te disse antes, eu evito aquelas brigas, né, pelo patrimônio, né? Agora, efetivamente, eu vou querer aquele patrimônio porque eu ajudei o pai a fazer a empresa lá, então eu tenho direito a mais. Não. Todo mundo tem a mesma coisa, respeitado as legítimas, todo mundo vai ter, todo mundo que eu digo os herdeiros, né? Vai ter a participação naquele capital. Então, você deixa de individualizar o bem, tá? Uma questão muito importante que nós temos que analisar aqui é o seguinte. Quais são os bens que eu posso colocar dentro da holding familiar? Quais são os bens que eu posso transferir da pessoa física para a pessoa jurídica? Qualquer bem. Mas como é que eu efetivamente elejo o bem que eu vou transferir? Uma das questões que eu tenho que pensar é o seguinte. Este patrimônio que eu estou colocando dentro da holding, ele é passível de ensejar alguma ação de indenização? Sim. Então esse patrimônio não vai para dentro da holding. Por exemplo, uma holding patrimonial familiar que controle o patrimônio de uma família que é detentora de uma transportadora, jamais se colocam os caminhões dentro da holding. Por quê? Porque se esse bem pertencer à holding, é a holding que é responsável pela indenização. E não a pessoa física. Entendeu? Então, esse patrimônio fica na pessoa física dos sócios ou fica dentro de uma empresa que não é controlada pela holding. Esse patrimônio fica fora. Entende? Então, isso é muito importante. Eu sempre cito aqui para os meus alunos, para as pessoas com quem eu falo de holding, do famoso caso que aconteceu no Rio de Janeiro, faz alguns anos, em que o filho de um grande empresário da área de supermercados atropelou um ciclista com uma Mercedes-Benz CLL 200 Turbo. E o ciclista morreu. E a Mercedes-Benz estava dentro da holding. E isso ensejou a maior indenização por dano decorrente de morte já vista no Brasil até hoje. Por quê? Porque esse bem estava dentro da holding. Esse era um bem que não poderia estar dentro da holding. Não deveria estar dentro da holding. Entende? Então, isso é uma outra questão que eu tenho que atentar também. Bom, como é que eu vou eleger os bens que vão dentro para a holding? Bom, vou eleger de uma forma que esses bens não possam gerar danos indenizações em montante maior para a empresa. Porque sempre que eu for ter que pagar uma indenização no âmbito do direito civil, eu vou ter que analisar aquele binômio, né? Necessidade e possibilidade. É óbvio que a holding patrimonial vai ter mais possibilidade do que a pessoa física. Né? Então, veja, nesse exemplo que eu dei aí, se efetivamente a Mercedes-Benz estivesse em nome do sócio da holding e não na holding, o que seria passível de penhora para justificar essa indenização seria as cotas sociais representativas do capital que ele tem integralizado na holding e os rendimentos.
mas o patrimônio não seria penhorado, sem a desconstituição da holding. Tá, e essa holding poderia ser desconstituída porque aconteceu um acidente de trânsito posterior? Não. Por quê? Primeiro, porque o patrimônio não está na holding, e segundo, porque o sinistro é posterior. Então, não desconstitui a holding. Então, Tessari, infelizmente a gente está se encaminhando para o fim aqui, porque a gente tem um tempo limite aqui no Instagram. Tá ótimo. Tu pode fazer, assim, eu quero agradecer a tua presença. O pessoal se comunicou muito, foi muito legal, assim, excelente. Que bom, Felipe. Feliz. A gente tem que abrir então, eu vou botar, a live vai lá para dentro do nosso Telegram. Na sexta-feira a gente abre, eu vou te incluir para, se o pessoal tiver dúvida, fazer um debatezinho ali, não muito também para extenso, mas para incentivar. Pode contar comigo. Eu vou te inserir no grupo, acho que o pessoal que quiser entrar, manda ali um direct lá, que ali eu mando o endereço. E então acho que eu queria te agradecer muito, assim, o assunto é muito bom, né? A conversa fluiu rápido. Pode fazer as suas considerações finais, então. Gente, as minhas considerações finais são as seguintes: obrigado pela paciência que vocês tiverem em me ouvir. Obrigado pela oportunidade aqui, Felipe. Estou com saudade de conviver contigo, com os nossos colegas. É muito bom. A gente só dá esse devido valor quando a gente é privado dele, né, Felipe? É verdade. A gente poder sentar no bar, tomar um café e conversar, olha, isso aí é uma coisa... Que seja qualquer assunto, né? Eu tenho convidado muitas pessoas que eu tinha contato antes para conversar aqui. Tu é eu convidei já o Plínio, várias pessoas aqui. E eram pessoas que além do assunto, a pessoa que a gente está com saudade de conversar, que a gente convivia antes e não consegue, assim, ter aquela convivência semanal. Então aqui, ao menos, a gente agrega um conteúdo para o pessoal que está nos assistindo e também mata a saudade, né? Perfeito. E eu quero dizer, Felipe, como mensagem final, o seguinte, ó. Não obstante o Felipe ter passado para vocês o meu artigo sobre holding, dentro do site do escritório lá, que é www.tessaripolman.adv.br, Polman com HL e 2 N's no final, eu tenho outras publicações sobre holding que estão disponíveis na íntegra lá. E eu deixo na íntegra justamente para poder fazer a consulta. Então, fiquem à vontade, se vocês quiserem, se o tema desafiou vocês, quer saber mais. O Marcelo tem artigos tratando só dessa questão sobre o âmbito contábil, está disponível lá também. Então, é fomentar conhecimento e dar ensejo para que as pessoas pesquisem e possam se informar. Então, muito obrigado, viu, Felipe? Valeu. Grande abraço. Foi ótimo te ver. Foi bem legal. Então, a gente conversa na Confraria do Mago, né, também. Isso, grande Confraria do Mago. Sempre falta esse convívio mais próximo. Um grande abraço a vocês, ao pessoal. Está ali a Denise que colocou o endereço. Isso, Denise, exatamente. Então tá, pessoal. Obrigado, viu? Um abraço. Até a próxima, Tessari. Até a próxima. Tchau, tchau.